Há alimentos na sua cozinha, neste exato momento, que podem estar cheios de parasitas perigosos e que podem entrar com muita facilidade no corpo de uma pessoa idosa sem que ninguém perceba. E eu não estou falando de coisas estranhas, nem de hábitos extremos. Estou falando de produtos comuns, do dia a dia, daqueles que você compra toda semana e consome com total confiança. O mais inquietante é que esses micro-organismos não são visíveis, não têm cheiro, não alteram o sabor da comida e, em muitos casos, sobrevivem muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Durante anos trabalhando com prevenção de saúde para idosos, eu vi uma realidade se repetir. Sintomas que são atribuídos simplesmente à idade, quando a origem pode estar em algo muito mais silencioso. Fadiga persistente, problemas digestivos que vão e voltam, inflamação sem explicação, mudanças de peso, fraqueza constante, desconfortos que parecem pequenos, mas que nunca desaparecem por completo. E quando analisamos os hábitos diários, a alimentação quase sempre está no centro de tudo. É importante entender uma coisa, isto não é para gerar pânico, é para gerar consciência. À medida que envelhecemos, nosso sistema imunológico perde parte da sua capacidade de resposta. O que aos 30 anos poderia causar apenas um mal-estar leve depois dos 60 pode se transformar em desidratação, perda de nutrientes ou complicações que levam semanas para serem superadas. Agora pense em algo que parece completamente saudável. Verduras de folha verde, alface, espinafre, rúcula, couve crescem em contato direto com a terra e com a água de irrigação. Se essa água contiver resíduos animais ou contaminação ambiental, cistos microscópicos de parasitas como Giardia ou Cryptosporidium podem ficar aderidos às folhas. Esses organismos desenvolvem estruturas protetoras que lhes permitem resistir a condições que muitas pessoas acreditam ser suficientes para eliminá-los. Lavá-las rapidamente na torneira nem sempre basta. Refrigerá-las também não os elimina e, como a maioria é consumida crua, esses parasitas podem chegar ativos ao sistema digestivo. Em idosos, eles podem provocar diarreia intensa, desidratação e dificuldade na absorção de nutrientes essenciais. Algo especialmente delicado quando o corpo já não se recupera com a mesma rapidez de antes. Todos os anos, milhões de infecções transmitidas por alimentos são registradas em países desenvolvidos e uma parte significativa está associada a vegetais crus mal manipulados. O mais preocupante é que quase ninguém relaciona seus sintomas àquela salada que comeu dias antes. A culpa recai sobre o estresse, o clima ou simplesmente a idade, enquanto a causa real passa despercebida. Isso não significa que você deva eliminar os vegetais da sua dieta. Significa que você deve prepará-los com mais cuidado, deixá-los de molho por vários minutos em uma solução adequada. Enxaguá-los com bastante água limpa e, no caso de pessoas com defesas mais frágeis, considerar opções cozidas sempre que possível. A proteção não está em deixar de comer, mas em saber como comer de forma mais segura. E se esse primeiro alimento já mudou a forma como você olha para a geladeira, imagine o que pode acontecer quando analisarmos outros produtos igualmente comuns que podem estar na sua cozinha agora mesmo. Mas antes de passarmos para o segundo alimento, eu preciso que você faça uma coisa. Se verduras de folha verde fazem parte habitual da sua dieta e você já teve problemas digestivos sem explicação, escreva o número 1 nos comentários, agora mesmo. Eu quero ver quantos de vocês estão sendo afetados por isso. O segundo alimento que está abrigando parasitas silenciosamente é um que pode te surpreender ainda mais, porque muitas pessoas o consideram uma fonte saudável de proteína. E ele é a carne bovina mal passada ou ao ponto. Eu sei que muita gente gosta do bife ao ponto ou até mal passado, porque acredita que assim ele fica mais suculento e macio. Mas aqui está o que ninguém te conta. A carne bovina pode conter um parasita chamado Taenia saginata, popularmente conhecido como tênia da carne bovina. E esse parasita pode sobreviver carnes que não foram cozidas até atingir uma temperatura interna mínima de 160 graus Fahrenheit em toda a sua extensão. As tênias são particularmente traiçoeiras porque podem viver no seu intestino por anos, sem causar sintomas evidentes. Mas com o tempo, roubam do seu corpo nutrientes essenciais, provocando anemia, deficiência de vitamina B12, fraqueza e problemas cognitivos que muitos idosos atribuem, por engano, ao envelhecimento normal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as infecções por tênias afetam aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo e muitos desses casos vêm do consumo de carne bovina mal cozida. Eu me lembro de ter trabalhado com um paciente chamado Robert, de 74 anos, de Denver, Colorado,
um engenheiro aposentado que chegou até mim se queixando de fadiga constante e perda de peso sem explicação durante 6 meses. Ele tinha passado por vários médicos, feito inúmeros exames e ninguém conseguia descobrir o que estava errado. Só quando realizamos uma análise completa das fezes é que descobrimos que ele tinha uma tênia da carne bovina no intestino havia aproximadamente 2 anos. Depois do tratamento, sua energia voltou, ele recuperou o peso que havia perdido e sua clareza mental melhorou de forma dramática em apenas 3 meses. O que acontece nos bastidores com as tênias é o seguinte: elas se prendem à parede intestinal usando ganchos e ventosas e crescem segmento por segmento, às vezes chegando a medir de 15 a 20 pés dentro do seu corpo. Cada segmento contém milhares de ovos, que são liberados nas fezes e podem contaminar o ambiente, potencialmente infectando outras pessoas. Por isso, o cozimento adequado é absolutamente crítico, não apenas para a sua própria saúde, mas também para a saúde pública. O terceiro alimento desta lista é algo que muitos idosos consomem regularmente por seus supostos benefícios à saúde, e ele é o peixe cru ou mal cozido, especialmente sushi, sashimi, ceviche e peixe levemente defumado. O peixe pode abrigar um parasita chamado anisakis, que é um tipo de verme redondo que vive no trato digestivo dos animais marinhos. Quando você consome peixe cru ou mal cozido infectado com anisakis, as larvas podem penetrar a parede do estômago ou do intestino, causando dor abdominal intensa, náuseas, vômitos e reações alérgicas. Segundo pesquisas dos Institutos Nacionais de Saúde, as infecções por anisakis aumentaram 67% nos Estados Unidos ao longo dos últimos 15 anos, principalmente devido à crescente popularidade do sushi e dos pratos com peixe cru. E aqui está o que é especialmente preocupante para os idosos. A reação alérgica ao anisakis pode ser severa o suficiente para causar anafilaxia, o que coloca em risco a vida de alguém com o sistema imunológico comprometido ou com doenças cardíacas pré-existentes. Talvez você esteja pensando, mas eu como sushi há anos e nunca tive problema. E isso é possível. Muitas pessoas são expostas a esses parasitas e seu sistema imunológico consegue combatê-los sem apresentar sintomas importantes. Mas à medida que envelhecemos, nossas defesas imunológicas enfraquecem significativamente e aquilo que o seu corpo conseguia lidar aos 40 ou 50 anos pode sobrecarregar o seu sistema aos 70 ou 80. Se você deseja continuar aproveitando peixe com segurança, há 2 passos cruciais que deve seguir. Primeiro, sempre congele o peixe a menos 4 graus Fahrenheit por pelo menos 7 dias antes de consumi-lo cru. Isso elimina as larvas de anisakis. A maioria dos restaurantes de sushi confiáveis faz isso, mas se você prepara peixe em casa, deve congelá-lo antes, sem exceção. Segundo, se você tem mais de 65 anos, eu recomendo fortemente evitar peixe cru por completo e optar por preparações totalmente cozidas. Sua saúde é valiosa demais para correr esse risco. E é aqui que a situação fica ainda mais séria, porque o quarto alimento que abriga parasitas perigosos é algo que está em quase todas as cozinhas. E ele é a carne suína, especialmente produtos mal cocidos como linguiças, bacon, presunto e costeletas. A carne de porco pode portar um parasita chamado Trichinella spiralis, que causa uma doença conhecida como triquinose. Esse parasita forma cistos no tecido muscular e quando você consome carne suína mal cozida, esses cistos liberam larvas no seu sistema digestivo. Essas larvas viajam através da corrente sanguínea, pela corrente sanguínea e se alojam no seu próprio tecido muscular, onde podem causar dores musculares intensas, febre, inchaço no rosto, fraqueza e, em casos graves, complicações cardíacas e neurológicas. Segundo a Mayo Clinic, a triquinose pode ser fatal em pacientes idosos porque a inflamação que provoca pode desencadear arritmias cardíacas e insuficiência respiratória. O problema com a carne suína é que muitas receitas tradicionais utilizam métodos que não cozinham completamente a carne até o centro. Bacon ainda levemente macio, linguiças douradas por fora, mas rosadas por dentro, costeletas servidas ao ponto. Todas essas opções podem ser fontes de infecção. A carne de porco deve ser cozida até atingir uma temperatura interna de pelo menos 145 graus Fahrenheit e depois deve descansar por 3 minutos antes de ser consumida. Essa é a única forma de garantir que qualquer parasita da trichinela tenha sido eliminado. Você já cometeu esse erro sem perceber? Já comeu carne de porco mal cozida ou serviu para sua família sem verificar a temperatura interna? Deixe sua experiência nos comentários. A sua história pode ajudar outra pessoa a evitar um problema grave de saúde. Agora chegamos à parte mais importante deste vídeo, porque o quinto alimento é algo que a maioria das pessoas considera completamente inofensivo e são as frutas frescas, particularmente framboesas, morangos e amoras. Essas frutas podem abrigar um parasita chamado Ciclospora, que causa diarreia severa, náuseas, fadiga e perda de peso.
E isso pode durar semanas ou até meses se não for tratado. A contaminação por ciclospora geralmente acontece nos campos onde as frutas são cultivadas por meio de água contaminada ou pelo contacto com trabalhadores infectados. E aqui está a realidade inquietante. Lavar as frutas em água corrente não elimina esses parasitas. Eles são microscópicos, aderem às superfícies irregulares das frutas e são protegidos por uma camada externa resistente, que os torna resistentes aos métodos convencionais de lavagem. Eu me lembro de Margaret, de 68 anos, de Phoenix, Arizona, uma enfermeira aposentada que se orgulhava de manter uma alimentação saudável. Ela comprava framboesas orgânicas na feira local e as comia todos os dias no iogurte da manhã. Em questão de 2 semanas, desenvolveu diarreia severa e perdeu 12 libras. Foi hospitalizada por desidratação e os médicos levaram 3 semanas para diagnosticar corretamente uma infecção por ciclospora, porque esse parasita não costuma ser pesquisado nas amostras padrão de fezes. Depois de 6 semanas de tratamento com antibióticos, ela finalmente se recuperou, mas a experiência deixou fisicamente debilitada por meses. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças informam que surtos de ciclospora ligados a frutas frescas acontecem quase todos os verões nos Estados Unidos, afetando centenas de pessoas. E os idosos são desproporcionalmente afetados porque costumam consumir mais fruta fresca como parte de uma dieta saudável, sem perceber que estão se expondo a esses parasitas perigosos. Então, qual é a solução? Se você vai consumir frutas frescas, deixe-as de molho em uma mistura de uma parte de vinagre branco para 3 partes de água durante 10 minutos e depois enxague em água corrente por pelo menos 30 segundos. Esse método pode reduzir em até 85% a contaminação parasitária. E uma opção ainda mais segura é cozinhá-las. Se você deseja mais orientações práticas sobre segurança alimentar para idosos, pode se juntar ao nosso canal onde compartilhamos protocolos e recomendações exclusivas. O sexto alimento de alto risco são os frutos do mar crus ou mal cozidos, como ostras, mariscos, mexilhões e vieiras. Por serem filtradores, eles concentram parasitas, bactérias e vírus presentes na água, incluindo Giardia, Cryptosporidium, hepatite A e norovírus. Em pessoas idosas, isso pode provocar infecções gastrointestinais severas, danos hepáticos e desidratação perigosa. E o mais preocupante é que eles podem parecer frescos e seguros sem nenhum sinal visível de contaminação. A única proteção confiável é cozinhá-los completamente até que as conchas se abram e atinjam pelo menos 145 graus Fahrenheit em seu interior. Depois dos 60 anos, consumi-los crus simplesmente não compensa o risco. Além disso, as mudanças climáticas estão favorecendo a sobrevivência de parasitas em novas regiões e aumentando a contaminação da água, o que torna essas infecções mais frequentes e perigosas. O sétimo alimento é o arroz mal armazenado. Embora normalmente não contenha parasitas, ele pode ser contaminado por toxinas e ovos transportados por insetos se for guardado de forma incorreta, especialmente quando fique em temperatura ambiente por mais de 2 horas depois de cozido. Em idosos, essa combinação pode causar uma doença grave. A prevenção é clara: armazene o arroz cru em recipientes herméticos, verifique sinais de insetos, refrigere o arroz cozido imediatamente e reaqueça até 165 graus Fahrenheit antes de consumir. Eu sei que tudo isso pode soar inquietante, mas a informação correta é a sua melhor ferramenta para proteger a sua saúde. Talvez você esteja pensando, então, o que é possível comer com tranquilidade? E eu quero que você respire comigo por um momento. Porque isto não se trata de viver com medo, mas de viver com informação. A diferença entre o risco e a proteção muitas vezes está em pequenos hábitos diários que estão, sim, sob o seu controle. Por isso eu quero deixar algo prático, claro e aplicável a partir de hoje. Primeiro, cozinhe corretamente as carnes, a carne suína e o peixe. Não se guie apenas pela cor ou pela aparência. Use um termômetro culinário e certifique-se de atingir temperaturas internas seguras. É uma ferramenta simples, econômica e pode fazer uma enorme diferença. Segundo, higienize bem frutas e verduras, especialmente as que você consome cruas. Deixá-las de molho por alguns minutos em uma solução adequada antes de enxaguar reduz consideravelmente o risco. Terceiro, se você tem mais de 60 anos, evite produtos de origem animal crus ou mal cocidos. O seu corpo já não responde da mesma forma que antes e o que parece inofensivo pode não ser. Quarto, cuide da conservação. Os alimentos frios devem ser mantidos frios, os quentes devem ser mantidos quentes e nada perecível deveria ficar fora da geladeira por mais tempo do que o necessário. São regras simples, mas poderosas. E quinto, se você perceber sintomas persistentes, como desconfortos digestivos contínuos,
fadiga sem explicação ou mudanças repentinas de peso, converse com seu médico e peça, de forma explícita, uma avaliação para descartar parasitas. Muitas vezes, esses exames não são incluídos de forma rotineira e solicitá-los pode encurtar meses ou até anos de incerteza. Diversos estudos demonstraram que a maioria das infecções transmitidas por alimentos poderia ser evitada com práticas adequadas de manipulação e cozimento. Isso significa que a prevenção não é complicada, ela está nas suas mãos. Os parasitas prosperam quando passam despercebidos. Eles se beneficiam da desinformação e da confiança automática. Mas agora você sabe, agora você tem ferramentas. E quando você tem informação, você tem poder. Eu me lembro do caso de um paciente que, durante muito tempo, pensou que sua fraqueza era simplesmente parte do envelhecimento, até descobrir que uma infecção persistente estava drenando a sua energia. O que mais doeu nele não foi o tratamento, mas saber que com pequenas mudanças na cozinha, ele poderia ter evitado tudo isso. Não deixe que a desinformação escreva a sua história. A sua saúde não é um detalhe menor. É a base da sua qualidade de vida. Os alimentos devem ser uma fonte de nutrição e força, não uma ameaça invisível. Se esta informação abriu seus olhos, não pare por aqui. Aqui na tela, você tem um vídeo que aprofunda ainda mais como fortalecer o seu sistema digestivo e reduzir riscos silenciosos que muitas pessoas idosas ignoram. O seu bem-estar não depende da sorte, depende do que você sabe e do que faz com essa informação. Cada decisão consciente acrescenta anos de qualidade à sua vida. Clique agora e continue construindo uma saúde mais forte e mais protegida.